Shalom Adonai, tá tudo bem com você? Espero que sim. Hoje no canal eu quero falar sobre algo maravilhoso. Eu quero falar sobre casamento, mas não sobre um casamento humano. Eu quero falar sobre o casamento de Cristo com a sua noiva, o casamento da igreja com o seu noivo. A Bíblia fala em Mateus 25, a partir do verso 1, da seguinte forma: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E as 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois de chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Que texto maravilhoso! Meu querido, aqui está falando do encontro de um noivo com a sua noiva. E para entendermos esse texto de Mateus capítulo 25, nós temos que entender o contexto a qual o Senhor estava falando aquela história. Jesus ele iniciou aproximadamente 42 vezes falando: e o reino de Deus é semelhante. E ele aplicava algo natural, algo do cotidiano, para quê? Para que a mente humana compreendesse aquilo que ele estava falando de forma espiritual. Então ele falava algo do cotidiano que eles viviam para explicar algo espiritual. E para entendermos esse texto, nós temos que entender como era feito o casamento judaico, como era o contexto de um casamento judeu. Vamos lá. O casamento judeu ele era dividido em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? A primeira, um noivo ele tinha que vir. E ele não poderia declarar em palavras, ele não poderia cortejar a noiva, a amada da sua vida, simplesmente falando, simplesmente declarando o seu amor. No nosso contexto, quando nós queremos se relacionar com alguém, nós fazemos o que? Nós trocamos mensagem, nós falamos o nosso amor, a nossa, atração pelo outro e tentamos se aproximar, meu querido, através de palavras, não é verdade? Através de atitudes. Mas no contexto judaico, o relacionamento era um pouco diferente. Você não poderia declarar em palavras o seu amor por aquela mulher que você escolheu se casar com ela. Você teria que declarar o seu amor em atitude. Como assim, pastor? Era necessário pagar um alto preço para ter o direito legal de se casar com aquela mulher amada. Pastor, eu não estou compreendendo. No casamento judaico, meu querido, o homem ele tinha que vir e ele tinha que pagar um dote. Ele tinha que pagar uma alta quantia financeira. Para quê? Para que ele tivesse o direito legal de se casar com a noiva, com a amada, com a escolhida. Então ele não poderia simplesmente falar que queria casar com ela. Ele teria que pagar um alto preço. Para quê? Para que ele agora pudesse se casar com aquela mulher que ele escolheu. Essa era a primeira etapa de um casamento judaico. A segunda etapa, meu querido, o noivo ele voltava para a casa do pai.
E quando ele voltava para a casa do pai no casamento judaico, ele tinha que fazer e preparar uma morada. E meu querido, ele tinha que construir aquela morada e somente o pai poderia validar a hora que estava tudo pronto, que a casa estava toda feita para buscar a noiva. Meu querido, então olha para você ver no casamento judaico, o pai, ele fiscalizava a obra, ele olhava se a obra do filho, a casa do filho estava preparada para receber a noiva. E quando a casa estava preparada, ele dava ordem, está na hora de buscar a sua noiva. Contraproposta, a noiva ela ficava e usava tipo um lenço, um turbante na sua cabeça, para que quando ela andasse na rua, todos olhassem para ela e falassem: ela está aliançada com alguém. Ela foi comprada por um alto preço. Alguém valorizou tanto ela que pagou o dote por ela. Então o noivo ele voltava para a casa do pai, mas a noiva ela tinha que se portar de maneira a qual ela estava, se adornando e se preparando para receber o noivo. No casamento judaico, meu querido, a noiva tinha que deixar tudo preparado, porque ela não sabia exatamente a hora que o noivo ia vir buscar ela, porque ela não sabia a hora que o pai do noivo ia falar que a casa estava pronta. Então, no casamento judaico, a noiva ela tinha que preparar os vestidos, ela tinha que preparar a lamparina. Por que ela tinha que preparar a lamparina? Porque se o noivo chegasse à noite e ela não deixasse preparado, o noivo poderia virar as costas e a deixar para lá, porque ela estava falando em atitudes que ela não estava se adornando, se preparando, desejando, almejando, querendo ter um encontro com o noivo. Então o noivo se sentia menosprezado, o noivo se sentia desvalorizado, porque quando ele estava fazendo a casa, a noiva não estava se adornando e não deixava tudo preparado para que a hora que o noivo chegasse, ele viesse, pegava ela e levava para a casa do pai. Então se ele chegasse, por exemplo, à meia-noite e a noiva ela não estava com tudo preparado, ele poderia virar as costas e ir para a casa do pai sem a noiva. Ali estava um rompimento, meu querido, da aliança que ele tinha feito. Por quê? Porque a noiva não estava preparada, a noiva não estava desejante ou desejosa de encontrar o seu noivo. Essa era a segunda etapa do casamento judaico. A terceira etapa, o noivo vinha e a noiva estava preparada, ele pegava ela, levava para a casa do pai, e ali ele ficava na casa que ele estava preparando para a noiva. Havia uma núpcia que durava 7 dias. Então o que acontecia? Eles ficavam ali festejando as boldas, festejando durante 7 dias, segundo o costume judaico. Olha que coisa maravilhosa, eles festejavam porque a noiva estava preparada. Então era 7 dias de festa nesses 3 passos do casamento judaico. Porque o Senhor ele estava usando um contexto de um casamento judaico para aplicar algo espiritual. Agora você vai entender a profundidade das Escrituras. Olha que maravilhoso. Um dia Filipenses fala que aquele que era igual a Deus não usurpou ser como ele, antes se esvaziou. Aleluias, aleluias. Ele se esvaziou, tomando a forma de servo, servo fiel, fiel até a morte de cruz. Jesus, meu querido, ele se fez carne, nasceu de uma bem-aventurado, nasceu de uma virgem chamada Maria. E meu querido, para que Jesus Cristo nasceu? Simplesmente porque ele é o noivo. E ele veio não declarar, meu querido, o seu amor por mim e por você e pela sua igreja com palavras. Lembra que a primeira etapa no casamento judaico, ele tinha que pagar o dote? Pedro vai falar assim que ele não nos comprou
com ouro e com prata, mas Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Jesus Cristo, Ele precisou também morrer na cruz do Calvário, quando no Getsêmani Ele fala assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Ali Ele estava iniciando o pagamento, meu querido, pela sua noiva. Meu querido, o pagamento que ele estava fazendo não era simplesmente falar para mim e para você que nos amava, mas agora ele resolveu nos amar ao ponto de morrer por nós. O noivo agora ele está pagando o dote não com prata e com ouro, mas agora ele resolveu trilhar uma trilha de sangue. Depois que ele estava no Getsêmani, ele foi pego, ele foi traído, foi levado até aqueles homens poderosos daquela cidade, e ali ele foi humilhado, ele foi cuspido, bateram nele com um caniço, colocaram uma coroa de espinho e começaram a bater nele. Começaram, meu querido, a chicotear ele com um chicote chamado azorrá, que tinha pontas de chumbo e pontas de ossos, e quando batiam nele, meu querido, sabe o que acontecia? Arrancavam a sua pele, listras eram feitas no seu corpo. Sabe por quê? Porque ali ele estava declarando o seu amor. Ele não estava falando com palavras, mas agora ele está declarando o seu amor em atitude. Ele está pagando o dote, e como ovelha muda, agora ele está sendo levado ao matadouro, mas ele não desistiu no meio do caminho. Ele agora está pagando, meu querido, o dote pela sua noiva. Ele agora está declarando o seu amor pela sua noiva, sendo humilhado, beleza alguma havia nele, mas mesmo assim ele sabia do propósito eterno. Oh, meu querido, ele foi levado na cruz. Quando ele foi levado na cruz, aleluia, furaram as suas mãos e os seus pés, pregando ali naquele lugar, e ele morreu, derramando ali todo o seu sangue carmesim por mim e por você, porque a primeira etapa do casamento judaico tinha que se pagar um dote. Colossenses 2,14 fala que ele rasgou o escrito de dívida que contra nós era contrário, se pregando na cruz. O que aconteceu? Havia uma dívida para ser paga, e essa dívida tinha que ser paga com sangue. Jesus morreu no nosso lugar, e ali, quando ele declarou está tudo consumado, ele simplesmente cumpriu a primeira etapa. Qual era a primeira etapa? Pagar o dote. O dote foi pago com o seu sangue. O dote foi pago, meu querido, quando ele morreu por nós. Então ali ele recebeu o direito legal por mim e por você. Ele cumpriu a primeira etapa. A segunda etapa qual era? O noivo voltava para a casa do pai para preparar moradas, não é verdade? Abra aí João capítulo 14, do 1 ao 3. Vai estar escrito assim, a segunda etapa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que iria preparar-vos um lugar, mas um dia eu voltarei, e para onde eu for, tu também irás. Aleluia! A primeira etapa ele pagou com seu sangue. A segunda etapa, o que ele fez? Ele foi para a casa do pai. Para quê? Para preparar a morada para a sua noiva, para a sua igreja. Meu querido, Jesus ele está preparando morada para a sua noiva e para a sua igreja. Só que como penhor, como garantia que ele vai voltar para buscar a noiva, ele fala assim: mas não se preocupe, eu não vou os deixar órfão, eu não vou os deixar sozinho. Como penhor, como garantia, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. Essa é a garantia que o noivo vai buscar a sua noiva. Contraproposta, ele está cumprindo a parte dele nas alianças, ele está cumprindo a parte dele no casamento, ele está cumprindo toda a etapa do casamento judaico. Agora a noiva ela tem que fazer o quê? Ela tem que se adornar para receber o noivo.
Como no casamento judaico, somente o pai poderia dizer a hora que o filho ia vir, somente o pai sabia a hora que o filho viria. E assim vai acontecer. A Bíblia fala, meu querido, que nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe a hora que ele vai voltar. Então a igreja, a noiva do Senhor, o que tem que fazer? Tem que se adornar. Meu querido, você tem que desejar, meu querido, que o noivo volte. Você tem que estar com a vida, meu querido, com azeite, com o Espírito Santo queimando no seu coração. Meu querido, você tem que andar. Você lembra que eu falei que a noiva usava um turbante, usava um lenço na cabeça, e quando ela andava, todo mundo falava assim: nossa, alguém pagou um alto preço por ela, alguém, sabe, se aliançou com ela. Assim temos que ser nós. Quando nós andarmos, meu querido, nós temos que entender algo. As pessoas têm que falar: olha, ele está aliançado com alguém, ele é noivo de alguém, ele, sabe, está aqui, mas você vê que ele respeita o noivo, ou seja, ele tem uma vida pautada, meu querido, em agradar o noivo, porque sabe que o noivo vai voltar. Essa é a segunda etapa do casamento judaico. Qual é a terceira etapa? O noivo virá. No casamento judaico, na terceira etapa, o noivo vinha e a hora que ele quisesse, ele vinha, que o pai falasse, ele viesse. Então o que acontecia? Se a noiva não tivesse preparada, o noivo voltava para trás. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, ele vai voltar. E quando a trombeta tocar, meu querido, a Bíblia fala que vai ser num piscar de olhos. A Bíblia fala, meu querido, que ele vai chamar a sua igreja. E quando ele chamar a sua igreja, sabe o que vai acontecer no céu? Vai ter as boldas do Cordeiro, representando 7 anos no casamento judaico, de festa, de alegria, porque a noiva se adornou para encontrar o noivo. Esse será o dia mais glorioso da nossa vida. O que norteia a nossa fé é um dia escutar do noivo: entrai pela porta, benditos do Senhor, para aquilo que tem preparado para vós desde a fundação do mundo. Meu querido, naquele dia nós o conheceremos como nós somos conhecidos dele. Naquele dia, meu querido, aleluias, naquele dia será aquele dia onde não haverá mais dor, onde não haverá mais rancor, onde não haverá mais tristeza, porque as primeiras coisas já se foram passadas. Naquele dia haverá um grande banquete e o próprio noivo vai nos servir naquele lugar. Meu querido, aleluia, se adorne para o noivo, porque a terceira etapa do casamento está chegando. Ele vai buscar uma noiva preparada, e a noiva que tiver adormecida vai ficar para trás. A noiva, meu querido, que não tiver azeite na candeia, que não tiver a presença do Senhor, que tiver dormindo, que tiver dispersa, que tiver, meu querido, olhando para outros lados, que não seja, meu querido, para o céu, da onde virá o nosso socorro, essa noiva ficará. Então desperta, porque quando ele vier, meu querido, será a coisa mais gloriosa. A Bíblia fala que aquilo que olhos não viram, que ouvido não ouviu, nem tampouco chegou ao coração do ser humano, é aquilo que ele tem preparado para a sua igreja. É algo surreal, é algo maravilhoso. O apóstolo Paulo fala: conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi elevado ao terceiro céu, e me foi revelado coisas insondáveis, inefáveis, coisas que o homem não é digno nem de pronunciar. É algo sobremodo excelente, é algo surreal ter esse encontro com o noivo. A terceira etapa do casamento está chegando. Se prepara, igreja, volte a orar, volte a jejuar, volta a buscar nas madrugadas, volta, meu querido, a ser apaixonado pelo noivo. Que o Senhor te encha com a tua glória, que o Senhor te encha com a presença dele, que o Senhor te encha com o Santo Espírito dele. O noivo está voltando. Se prepara, noiva, porque ele está buscando uma noiva que está esperando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Falar desse tema me emociona, me enche. Glória a Deus.
Meus irmãos, aleluias, Deus te abençoe, Deus te guarde. Por favor, deixe o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Eu percebi que muitas pessoas assistem o vídeo, mas não se inscrevem no canal. Se inscreva, nos ajude a proclamar o Evangelho do Reino, a proclamar o Evangelho do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça sobre você ter a paz que excede o entendimento do ser humano. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.